Veja só, logo após Jesus libertar aquele homem endemoniado, ele é acusado pelos fariseus de expulsar os demônios pelo poder do próprio diabo. E é então que Jesus vai, se dirigindo a ele, os fariseus, mencionar a blasfêmia contra o Espírito Santo, deixando claro que é um pecado sem perdão, um caminho sem volta. Ele diz: qualquer palavra proferida contra o Filho do Homem terá perdão, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não terá perdão, nem neste século, nem no vindouro, ou seja, condenação eterna. E vamos analisar de maneira mais profunda esse texto, porque uma interpretação rasa, sem aprofundamento, pode nos levar a entender que a blasfêmia contra o Espírito Santo é fazer um juízo errado, precipitado. A maioria dos cristãos, quando interpretam essa passagem, entendem assim: blasfemar contra o Espírito Santo é quando alguém está ali agindo pelo poder de Deus, ministrando curas pelo poder do Espírito Santo, e eu simplesmente faço uma análise, me precipito nessa análise, e eu digo que aquela pessoa está agindo pelo poder do diabo, quando na verdade é pelo poder do Espírito Santo. Mas não tinha como eu saber disso. Eu me equivoquei, eu me precipitei no meu julgamento e acabei errando. E esse erro me custa a salvação, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Mas será assim um pecado tão sério, um pecado que não tem perdão, que não tem volta? Será se ele pode ser cometido assim de forma inconsciente? Porque nós somos seres humanos, nós podemos julgar as pessoas pela aparência, julgar precipitadamente e errar no nosso julgamento. Isso é da nossa natureza humana, nós somos falhos. Será se um pecado tão sério como esse pode ser cometido de forma inconsciente, sem querer, sem que eu saiba? Acredito que não. Vamos analisar o seguinte ponto: quem pecou contra o Espírito Santo? Quem cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Foram as pessoas comuns? Os ouvintes que estavam ali? As pessoas que estavam presentes, que viram aquilo, leigas, e elas, por não entender, porque muitas vezes você pode fazer um juízo precipitado por não entender a situação, não entender o agir de Deus, e você pode acabar errando no seu julgamento. Mas quem foram as pessoas que pecaram, que blasfemaram contra o Espírito Santo? Não foram as pessoas comuns, não foram pessoas leigas. Quem cometeu esse pecado foram os fariseus. Os fariseus eram homens conhecedores das Escrituras, que guardavam a lei. E quem conhecia as Escrituras conhecia todas as promessas acerca do Messias. Então, os fariseus, eles tiveram acesso às Escrituras, ao conhecimento. Eles eram sabedores, conhecedores das promessas, das profecias acerca do Messias. O próprio Jesus entra no templo no início do seu ministério, lê Isaías 61, o Espírito do Senhor é sobre mim, uma palavra que se refere ao Messias, e ele, após ler, ele diz: hoje se cumpre diante de vocês essa escritura, ou seja, eu sou o Messias. Então os fariseus, eles tiveram conhecimento e eles tiveram provas incontestáveis, não apenas pelos sinais, mas principalmente pelo que estava escrito sobre Jesus. O problema é que quando eles descobrem, quando eles têm a prova definitiva de que Jesus era o Messias, ao invés de se render a Ele, entregar suas vidas a Ele, o que eles fazem? Eles preferem se opor. E eles agem de forma consciente.
uma vez que eles têm a revelação de que Cristo, de que Jesus é o Messias, que os judeus tanto esperavam, ao invés de se render, eles decidem que o povo não pode fazer essa descoberta. Que as pessoas que estavam ali não podiam ter essa prova definitiva. E o que é que eles fazem? Para garantir que o povo não tenha essa certeza e creiam em Jesus de todo o coração e creiam nele como Messias esperado pelos judeus, eles decidem se opor a Jesus e eles começam a persegui-lo. E quando eles dizem que Jesus expulsava demônios pelo poder do diabo, eles não dizem isso porque eles não tinham certeza, porque eles não entendiam e acabaram se precipitando. Eles tinham certeza completa, total, de que Jesus expulsava demônios pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito de Deus. Mas eles não queriam que o povo tivesse essa certeza e fizesse essa descoberta. E é aí que eles acusam Jesus. E que eles dizem que Jesus expulsava demônios pelo poder do diabo. Ou seja, eles agiram de forma consciente. A blasfêmia contra o Espírito Santo é rejeitar a obra salvadora de Cristo de maneira consciente. É quando a pessoa está totalmente convicta, uma vez que ela descobre a verdade, uma vez que ela tem provas definitivas de que Jesus é o Filho de Deus, mas ela prefere se opor. Ela rejeita deliberadamente, ela rejeita completamente, totalmente, de todo o seu coração. E ela está tão convicta que ela não vai voltar atrás. Esta pessoa está certa de que ela precisa se opor e ela precisa convencer o máximo de pessoas a não crerem no Filho de Deus, a não crerem em Jesus. E só pode cometer esse pecado alguém que tem conhecimento de Deus, de Jesus, das Escrituras. Não é alguém que não conhece a Bíblia, que não conhece as Escrituras, que não conhece o Evangelho e, claro, não entende o agir de Deus, não entende o poder de Deus, não entende as formas como Deus age. E essa pessoa vai ver um ministro, um servo de Deus, operando, ministrando um milagre, expulsando um demônio, e essa pessoa leiga, que não tem o conhecimento da palavra, das Escrituras, é claro que ela vai dizer que aquilo é do diabo, ou não vai entender simplesmente, porque ela não tem a revelação, ela não fez essa descoberta, ela não tem o conhecimento. Essa pessoa não pode ser culpada por uma coisa que ela não conhece. Mas alguém que conhece as Escrituras, que conhece a palavra, que recebe essa revelação, uma vez que ela alcança esse entendimento, ela prefere rejeitar ao invés de crer em Jesus. Ela prefere rejeitá-lo. E essa pessoa agora, ela se dedica em convencer as pessoas, em fazer de tudo para que essas pessoas não creiam em Jesus. Foi isso que os fariseus fizeram. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é isso. É quando alguém se opõe à obra salvadora de Cristo. É quando alguém rejeita completamente, totalmente, de forma consciente. Sua mente já está cauterizada. Esta pessoa não vai voltar atrás. Esta pessoa está convicta. De todo o seu coração ela rejeitou Jesus e ela não quer mais. E ela tem essa convicção no seu coração. Ela se tornou agora um inimigo de Jesus, da cruz de Cristo. Por isso que não tem salvação para essa pessoa. Por isso que ela está completamente perdida. Então você que um dia, por não conhecer o Evangelho, você nem crente era, você viu alguém ali agindo, ministrando pelo poder de Deus, agindo pelo poder de Deus, e você duvidou,
você, por não entender, chegou a dizer que aquilo era coisa do diabo, na sua inocência, porque você não conhecia a verdade, você não blasfemou contra o Espírito Santo. Fique em paz, fique tranquilo. Você não cometeu esse pecado. Muitas pessoas carregam essa dúvida. Às vezes alguém que visitou uma igreja quando não era crente, ou quando era, e de repente viu alguém orando em línguas e aquela pessoa duvidou e que aquilo era de Deus, ou elas, sabe, acha, pensa que blasfemou contra o Espírito Santo por conta disso e carrega essa dúvida, essa angústia. Descanse, fique em paz. Você não cometeu esse pecado. Aliás, se você crê em Jesus, você nunca vai cometer esse pecado. Se você crê de fato, porque não é só alcançar o conhecimento, não é só descobrir a verdade, você tem que crer. Os fariseus descobriram a verdade, mas não creram. Mas se você creu na verdade, se você creu em Jesus de todo o seu coração no dia da sua conversão, se você crê nele de fato, você nunca vai cometer o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Amém? Então, fique em paz e guarde esse conhecimento. Que Deus te abençoe.